estudantes, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é claro, com uma das minhas apostas para o Enem de 2020 acerca dos problemas psicológicos, eu não poderia deixar de trazer a minha opinião acerca do tema do Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, um tema bastante pertinente pelo simples fato de ter uma grande decorrência ao longo do ano, não só no ano de 2020, como também no ano de 2019. Como eu já falei para vocês em um dos meus vídeos, eu achava que o tema do Enem de 2019 seria acerca dos problemas psicológicos, pelo também alto índice que as doenças mentais estavam tendo naquele ano. Mas foi um tema aleatório, como vocês puderam perceber. E esse tema também é muito relevante pelo simples fato, é claro, de tratar de doenças mentais. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, como eu já falei, muito diferente do ano de 2019, porque foi um tema aleatório que praticamente ninguém esperava. E esse tema, para quem estava se atualizando dia a dia acerca das notícias do Brasil, viu que o percentual, não só devido à pandemia, mas é claro que a gente não pode negar que a pandemia foi um grande fator que aumentou e muito as doenças mentais. Não só aumentou, como também desencadeou nas pessoas que não possuíam doenças mentais. Então, para quem estava sempre se atualizando, viu que sim, esse tema, não só pelos professores, e para quem também estava ligado nas informações, viu que esse tema tinha uma grande aposta para ser o possível tema do Enem 2020. Inclusive também para quem sempre me acompanhou desde o início do canal, viu que quase no final do ano passado eu postei um vídeo falando sobre os possíveis temas para a redação do Enem 2020 que na minha opinião poderiam cair. E graças a Deus no início do vídeo eu citei, na área da saúde, eu citei sobre os problemas psicológicos como uma grande aposta. Contudo, a gente não pode deixar de falar de temas que sim estão interligados à Covid-19, como por exemplo os problemas psicológicos, que foi o que eu já citei. Muitas pessoas que já tinham os problemas psicológicos, como depressão, ansiedade e até mesmo já tentaram se suicidar, esses problemas eles entraram ainda mais em evidência e as pessoas que não tinham começaram a desenvolver devido ao isolamento. Pelo fato de ser um tema que estava sendo muito falado ao decorrer do ano, acredito que muitas pessoas até mesmo ignoravam ele. Por ser um tema muito falado, muito visto, o INEP não poderia colocar ele. Recebi até mesmo algumas mensagens falando: você acertou o tema, obrigada pelo carinho, sou totalmente grata a vocês pelo carinho. Pelo acompanhamento de vocês aqui no canal, espero que isso persista e só aumente esse ano, que a nossa família aumente esse ano. Vamos logo falando sobre alguns problemas que poderiam surgir através desse tema para vocês participantes. O primeiro problema é que a gente sabe que pessoas que sofrem de doenças mentais também estavam domingo fazendo essa prova. Tanto é que surgiram alguns memes. Como é que você escreve uma redação falando sobre os problemas psicológicos se você também sofre desses problemas? Como é que você vai falar? E aí aqui está o problema. Por quê? Às vezes você, por estar tão envolvido emocionalmente com esses problemas psicológicos, você poderia ter se esquecido de algumas regras da redação do Enem, que é justamente o fato de você não poder conjugar verbos na primeira pessoa. Pelo fato da pessoa estar envolvida emocionalmente, ela poderia se esquecer dessa regra e conjugar os verbos na primeira pessoa e até mesmo usar pronomes na primeira pessoa, que ele poderia não. Se fez isso, vai sair muito prejudicado acerca da competência 1, que trata da gramática, da ortografia, enfim. E o outro problema, o outro erro que eu acredito que muitas pessoas fizeram isso, foi ter negligenciado o nome estigma. Muitas pessoas, por ter lido o tema doenças mentais, poderiam apenas ter focado nessas palavras e ter explicado, ter desenvolvido o seu texto apenas sobre as doenças mentais na sociedade brasileira, o que aqui está um grande erro. Por quê? Se você fez isso, você pode ter tangenciado o tema, que é ter tido uma fuga parcial do tema. A parte principal, justamente do tema da redação, Estou repetindo muito a palavra tema. Mas a parte principal desse tema é justamente a palavra estigma. Por quê? Ela vai tratar acerca do preconceito, é a palavra-chave do seu tema da redação.
Então você não poderia apenas falar acerca das doenças mentais, dos problemas psicológicos, mas sim do preconceito que as pessoas que sofrem dessas doenças passam e têm todos os dias na sociedade brasileira. Então o estigma, ele traz esse significado negativo. Fala acerca das pessoas que não, meio que são vistas, né, assim, que não servem mais para o convívio social. Pelo simples fato de ser depressivo, de ter crises de ansiedade, são pessoas que são vistas por uma parte da sociedade civil aqui do Brasil como pessoas que não podem estar presentes no mesmo convívio social que elas. E por isso sofrem preconceito diariamente, até mesmo por parentes que negligenciam a questão da depressão. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que uma vez ou outra eu sempre estou citando a Constituição Federal como um dos repertórios-chave para sua redação. E se você tivesse ao menos ter começado a sua redação citando na sua introdução o artigo 5º, que trata acerca da igualdade entre todas as pessoas brasileiras, de certa forma você estaria causando uma boa impressão ao seu corretor. Então se você tivesse jogado esse repertório na sua introdução e tivesse ido para o seu desenvolvimento citando algumas citações históricas, como por exemplo a gente tem grandes nomes da história que tiveram doenças mentais e que até mesmo se suicidaram, que é uma das principais consequências dessas doenças. Como por exemplo temos Santos Dumont, que teve uma grande depressão porque há conspirações, né, que falam que a depressão dele veio decorrente dele saber que seu avião estava sendo usado para fins militares. Por isso ele teve uma grande depressão e se suicidou. Temos também Adolf Hitler, um alemão, né, bastante conhecido por todos nós, mas que suicidou. Também há conspirações que dizem que ele tomou veneno e se suicidou em Berlim. Também temos acerca da literatura, né, mudando de história para literatura. Temos a segunda geração romântica, que eu acredito que vocês têm conhecimento acerca disso. Também temos o livro de Carolina Maria de Jesus, gente, que pra mim, se eu tivesse feito o Enem, infelizmente eu não pude fazer, mas se eu tivesse feito o Enem, com certeza esse repertório estaria na minha redação, porque é um livro incrível e que eu acredito que essa mulher faz parte de um dos grandes nomes da literatura brasileira. Carolina Maria de Jesus, eu até mesmo tenho um vídeo aqui falando dela, sobre quais... Boa, acabei de me lembrar. Fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre alguns repertórios que vocês poderiam ter através desse livro de Carolina Maria de Jesus. Em um deles eu falei acerca justamente da depressão e do suicídio, porque ela uma vez ou outra sempre citava em seus livros que ela sentia uma grande tristeza na alma, simplesmente pelo fato de saber que um dia iria morrer de fome, de não saber como é que ia ser o amanhã, ou como é que ia ser daqui a pouco, tanto para ela quanto para seus filhos. Ela sozinha sustentava a casa. Teria que catar papéis, catar latas, se não me engane, para trazer o sustento da família. E sempre ela ficava com fome, seus filhos ficavam com fome. Então ela sentia uma enorme tristeza na alma e tinha vontade de se suicidar, mas sempre não tinha coragem. Mas até mesmo no livro ela registrou uma pessoa que morava lá no lixão juntamente com ela, que se suicidou, justamente também pela mesma causa. Então vocês poderiam ter usado sim esse repertório, se vocês, é claro, já tivessem lido o livro dela, muito importante, muito relevante. E se você não leu, eu sugiro até que você leia o livro de Carolina Maria de Jesus. Também temos o filme Bird Box. Para quem não sabe, eu acredito que no ano de 2017 esse filme foi lançado, não lembro muito bem, mas quando ele foi lançado foi muito comentado pelas pessoas. Por quê? Como é que esse filme trata? A moça, né, que está vendada, na verdade todos que estão vendados, eles simbolizam as pessoas que fingem não ver aqueles que sofrem de depressão, né? Logo depois, quando esse filme foi lançado, a autora do filme comentou acerca dele e disse que ela quis simbolizar, né, esse fato das vendas, como as pessoas que veem as doenças, veem as pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade e mesmo assim fingem não ver essas doenças, justamente para não ser um problema a mais a ser acrescentado em suas vidas. Então vocês poderiam encaixar perfeitamente esse filme no seu D2, como uma das consequências, né, a falta de consciência das pessoas que leva o índice dessa doença a aumentar e até mesmo o suicídio dessas pessoas.
devido ao estigma. O estigma dessas pessoas, que é o preconceito, elas fingem não ver, fingem totalmente ignorar esses cidadãos que sofrem de doenças mentais. E pelo simples fato delas ignorarem, o suicídio dos mesmos aumentam todos os dias. Então, uma das consequências pertinentes desse problema doenças mentais é justamente o suicídio, que eu acredito que a maioria das pessoas citou como uma das principais consequências. Então, como teses, vocês poderiam ter utilizado justamente a falta de consciência, que se encaixaria perfeitamente no D2. Vocês poderiam ter utilizado traumas psicológicos de pessoas que tanto sofrem preconceito dentro de casa, que obviamente ajuda essa doença a aumentar, né? Como também traumas psicológicos, como, por exemplo, perdas de familiares, términos de relacionamentos, qualquer outro tipo de traumas psicológicos se encaixaria também perfeitamente como uma das teses. E negligência do Estado, porque às vezes o Estado ele não traz o atendimento devido às pessoas, que eu acredito que também vocês poderiam ter utilizado a lei da Constituição Federal, que diz que saúde é um direito que deve ser concedido a todas as pessoas, mas que na realidade não é concedido. Então vocês poderiam fazer esse encaixe justamente da negligência do Estado, né, a falta de cuidado do Estado acerca desse problema, e justamente falar da negligência por parte dessa lei que não é garantida a todos os cidadãos da sociedade brasileira. E acerca das propostas de intervenção, que eu sou uma pessoa bastante rígida acerca da conclusão, porque todas as ações, para mim, elas precisam estar bem detalhadas para garantirem a pontuação máxima na competência 5. Então, uma ideia que eu tive, na minha visão boa, é que vocês poderiam ter falado, ou que ao menos eu falaria se tivesse feito a redação, acerca da criação de oficinas, tanto nas escolas, é claro, pelo fato do grande percentual do índice de problemas mentais ser por parte dos jovens. Então, essas oficinas poderiam ser instaladas tanto nas escolas, como também na comunidade, né, para atender a todas as pessoas, e também em locais públicos, como shoppings, que diariamente tem uma grande circulação de pessoas. Então, como é que essas oficinas funcionariam? Justamente pelo fato, através do atendimento de profissionais da área da saúde, como psicólogos, psiquiatras, e eles atuariam justamente da seguinte forma: há pessoas que, por escutarem de seus próprios familiares ou amigos preconceitos acerca de doenças mentais, eles se sentem um pouco retraídos ao falar para essas pessoas que eles sofrem de depressão ou de ansiedade. Então isso faz com que essas pessoas guardem essa doença somente para si, e o que não é bom, todos sabem. Essa doença pode eclodir e causar o suicídio dos mesmos. Tanto é que há casos de pais que falam: mas a gente não sabe o porquê que ele se suicidou, porque era uma pessoa feliz, era uma pessoa que tinha um convívio social, que tinha amigos, que não era uma pessoa que se isolava. Então nós não sabemos como foi que ele se suicidou. Então, justamente por isso, há pessoas que guardam a doença para si por terem medo de sofrer algum tipo de preconceito ou de sofrer algum tipo de escanteamento em relação ao convívio social. Então, vocês poderiam citar essa proposta de intervenção e, é claro, detalhar muito bem, porque eu acredito que seria uma coisa nova na redação. Não sei se as pessoas poderiam ter pensado nessa hipótese. Vocês poderiam também ter citado uma proposta de intervenção muito comum, que é sobre o Ministério da Educação usar as palestras para falar acerca dessa doença, tanto nas escolas como nas comunidades. Falar sobre as causas e as consequências que as doenças mentais têm, como você identificar em uma pessoa se ela tem ou não depressão, como você pode ajudar essas pessoas. Também poderia citar a atuação das mídias por meio de anúncios, por meio de campanhas envolvendo pessoas com um exemplo, né? Campanha envolvendo alguma pessoa que pode chegar em uma outra através de uma conversa e falar acerca da depressão, acerca do suicídio, até mesmo ela combatendo aquele pensamento daquela pessoa querer se suicidar, acerca de uma simples conversa, acerca de um simples sentimento de empatia. Então vocês poderiam usar algumas dessas propostas de intervenção na sua conclusão, que estaria ótimo, contanto, é claro, que você soubesse detalhar bem e desenvolver bem essas ações. Então é isso, estudantes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha
análise bem simples acerca do tema do Enem 2020. Se você tem algo a mais a acrescentar, por favor, não deixe de comentar. E se caso você não quiser, né, se você quiser ser algo bem restrito, pode ir no meu Instagram e conversar comigo. Não esquece de deixar o seu like para que o YouTube entenda que você gostou desse tipo de conteúdo e quer ficar recebendo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever para você ficar acompanhando mais vídeos que eu vou estar postando aqui no canal. Esse ano eu quero ficar mais próxima de vocês e tenho fé de que a nossa família vai crescer. E aliás, não esquece de compartilhar esse vídeo com mais um amigo seu para que o nosso time de estudantes venha crescer. E é isso. Até o próximo vídeo, estudante.